Oi gente, meu nome é Marco, eu tenho 26 anos. Hoje eu sou Account Manager na MindMiners, uma empresa de pesquisa e tecnologia. E hoje eu vim falar para vocês sobre como exercer liderança no início da carreira. Bom, quando eu iniciei meu trabalho na MindMiners, quando fui contratado pelos fundadores de lá, o desafio que foi proposto para mim era basicamente vender, né? Então fui contratado para a área de vendas, para o comercial. E aí quando eu entrei lá, eu comecei a entender como que funcionava o produto e os serviços que eram oferecidos para os clientes. E aí dentro disso eu comecei a enxergar muitas oportunidades ali dentro para ter um crescimento. Basicamente hoje a gente tem, como a gente trabalha com pesquisa digital, muitas agências de comunicação e publicidade precisam desse tipo de serviço para trabalhar com os clientes e tudo mais. E então eu via que não tinha uma atenção lá dentro para esse tipo de target que a gente chama ali. Com o tempo foi passando, eu decidi começar a atender, né, entender um pouco mais desse mercado, como que funcionava o mercado publicitário brasileiro, e comecei a juntar as pecinhas ali dentro mesmo, unindo tudo para montar um processo de saber como que a gente poderia padronizar o atendimento e padronizar a entrega dos resultados para os clientes. E aí, dentro de um período de um ano, eu tive esse momento de moldar toda essa estratégia ali dentro. E aí, com o passar do tempo, as coisas começaram a tomar uma proporção, né, crescer um pouco. Eu comecei a ter muito trabalho, né, começou a crescer muito trabalho, começou a expandir. E aí, então, acho que vem muito com um tema que é aqui hoje, né, que é como exercer liderança no início da carreira. E não era algo que eu esperava, foi algo que aconteceu de uma hora para outra, e aí a gente teve que encarar um certo medo que dá. E aí como que foi, né, essa troca? Bom, eu atendia muita demanda, então tinha muitos pedidos diariamente dos clientes. No início eu tinha poucos e a gente começou a fazer várias ações de ir nos clientes e levar um pouco mais do conhecimento junto com o time de marketing. E aí a gente começou a ter um pouco mais de awareness, né? Então os clientes começaram a procurar a gente mais. E aí chegou um momento que a gente teve uma explosão de pedidos, que eles tomou uma proporção tão grande que eu comecei a falar, gente, não tô dando mais conta, não consigo mais assumir sozinho isso. A gente viu a necessidade de ter uma pessoa ali dentro do time para me ajudar com isso. E aí uma coisa que eu acho legal falar é que assim, desde o início eu nunca imaginei que eu fosse ser líder de pessoas. Era algo que eu falava, eu não tenho uma liderança nata, não é nato, de fato não é. Eu sempre falava, inclusive para as pessoas da empresa, para amigos e para família, quando eu conversava, que não ia seguir essa carreira e que eu queria a carreira de especialista, né? Eu acho que vem muito com o fator de quem eu sou como pessoa. Eu sou uma pessoa um pouquinho mais na minha, eu sou bem dinâmico, mas eu sou uma pessoa que eu gostava muito de ter o meu trabalho, eu não gostava muito de ser gerenciado, então eu trabalhava muito sozinho. E aí quando você tem que expandir um time, você tem que começar a pensar em outras pessoas também. E te traz um certo medo, porque você chega na empresa para trabalhar todo dia e você é sozinho, você só tem que se preocupar com o seu bem-estar, com seus estigmas e tudo mais. E aí quando você tem alguém, você tem que começar a se preocupar com essa outra pessoa. Então gerou sim um certo medo, né, uma insegurança. E eu continuava, gente, eu acho que eu não tô preparado, E aí eu acredito que a chavinha mudou. Aí eu descobri um desejo muito grande dentro de mim, que era o desejo de ajudar a essas pessoas e passar alguns ensinamentos para elas. Era algo que brilhava muito meu olho. Eu comecei a aprender também que o que foi mais interessante, e inclusive hoje eu trabalho com a Bianca, que foi a primeira pessoa que trabalhou na minha área, exerce um papel muito bem definido lá dentro. E o legal que eu digo de liderança também é que eu acho que hoje em dia a gente está muito naquele viés de que a gente tem que aprender sempre com os mais velhos, né? Sempre com os cargos acima. E algo que eu posso trazer para vocês é que eu venho diariamente aprendendo com ela também. Então eu acho que é uma liderança mútua também, né? Te traz traços de empatia, você começa a ter mais empatia pelas pessoas, você começa a se colocar mais na posição, levando em consideração o fator geracional, então como era no passado e como isso acontece hoje. Bom, pelo fato de eu, como eu disse, não ser um líder nato, eu tive que ter uma série de estratégias para saber como trabalhar isso dentro de mim, para atingir esses objetivos, para fazer com que a área ande de forma independente. Então, o que eu acabei fazendo, né? Para você ser um líder, em primeiro lugar, assim, eu tive que liderar a mim mesmo. E o liderar a mim mesmo foi trabalhar com o meu senso de urgência, meu senso de responsabilidade, meu senso de comprometimento. Você tem que ter processos criados, você tem que ter etapas bem definidas para
ter todos os pensamentos mais concretizados. Então eu acredito que essa liderança que eu exerci em cima de mim me fez com que depois eu pudesse expandir isso para as pessoas. Então, como dica, eu acho que o primeiro ponto é você ter certeza de se liderar. E como é ser um líder jovem de 26 anos dentro de uma cultura que a gente tem no Brasil um pouco hierárquica, levando em consideração idades avançadas e pessoas que já estão em cargos há muito mais tempo, né? Quais são as resistências que existem? Bom, existe resistência. Você tem que quebrar muitas barreiras e se provar o tempo todo pra mostrar que o seu pensamento ou que a linha que você tá levando de raciocínio tem um sentido, né? Porque as pessoas te identificam e falam, é muito novo, não tem muita experiência de mercado e tudo mais. Eu acho que quando chega um líder mais novo, você tem que ir pelas beiradas, né? Você não pode ir diretamente ali e falar o que você acha que é certo e errado, você tem que saber sempre a melhor forma de comunicação. Eu acho que um grande ponto aqui é você ser um observador, você observar tudo que está acontecendo na empresa, todas as movimentações, tá sempre um pouco mais perto das pessoas que são líderes também, para entender como elas estão fazendo. É mais uma agilidade e um dinamismo de estar conectado. Não adianta você estar muito na sua caixinha, muito olhando só para sua área e não estar conectada com as outras. Sabe as pessoas certas para conversar também em momentos corretos. Eu acho que a hora certa, a pessoa correta e o momento é algo que a gente tem que levar muito em consideração. E aí você faz toda a parte da sua história construída na cabeça, então você coloca o seu objetivo, depois você traça ali quais são os pontos de ações e você leva isso para essas pessoas líderes. E aí eu acredito que a curto prazo, o interessante é você fazer o quê? É você construir alguma coisa e você rodar esse piloto, você rodar essa estratégia e você mostrar o resultado. E aí, de tijolinho em tijolinho, você vai construindo um castelo, né? Aquele velho ditado. Então, eu não quis abraçar o mundo de uma vez e falar, olha, eu estou literalmente transformando a área, estou trazendo muito mais receita, estou trazendo muito mais relacionamento com os clientes. O que eu fiz foi segmentar as pessoas que trabalham comigo em trimestres, em etapas, assim, e trabalhando assim, olha, nesse trimestre a gente tem que entregar essas determinadas ações e aí eu quero saber sempre o resultado que vai ter disso. Então, a gente vai olhar o resultado e vai apresentar esse resultado para a liderança. Então, a gente trabalhava com isso, mostrava esses resultados e aí eles falavam, bom, então a ideia que o Marco teve de falar pra gente que seria inovador fazer tal coisa, teve um resultado. Então, automaticamente você vai ganhando um pouquinho mais de espaço, então você vai quebrando algumas barreiras, sim, mas basicamente é um desafio que eu acredito que muitos jovens passam hoje, que é ser respeitado também, que a idade não é um fator determinante para você ser ou não um líder. Eu acredito que você tem que construir, tem suas particularidades, mas tem que ter uma força grande aí de saber, de não deixar as coisas explodirem, espirrarem, e saber só colocar e ter paciência, que vai rolar, entendeu? Vai acontecer.